Feliz sábado, igreja. Um sábado abençoado a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu recebi essa semana de um pastor americano. E esse estudo não tem em português, então eu passei um tempo aí estudando essa palavra e eu trouxe, fiz uma pequena apresentação. Eu sei que não vai dar para enxergar tudo, mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu achei muito importante e que eu vi que pode fazer uma diferença enorme na minha e na tua vida. Eu coloquei o título O Dia Digital e o Santuário. O que significa um dia digital? Dia digital é quando você acorda, você checa mensagens, você confere o WhatsApp, e-mail, portal dos filhos para ver se tem aula. Os filhos que não têm aula estão em casa porque não podem ter aula. Médicos só atendem por telemedicina. Instagram, Facebook, vende-se as coisas pela internet, só vai, faz o delivery e volta. Quer dizer, a vida que antes era normal, agora ela se tornou digital. Em quanto tempo? 60 dias. Nós começamos a praga aí no Brasil, oficialmente no final de fevereiro, e agora a minha e a tua vida estão online. Tanto que hoje eu entro na tua casa pela internet. Só que isso é uma faca de dois gumes. Por que de dois gumes? Porque de um lado nós estamos conectados, informados, e isso é fundamental nos dias de hoje. Nós precisamos dessa informação. E por outro lado, a nossa vida espiritual, com a palavra, com a oração, ela pode se tornar um acessório. Resumindo, nós agora, qual que é o propósito de nós conversarmos hoje? É que a ferramenta online que Deus dá, que eu estou chegando até você, ela vai ter que ser desligada. Ou seja, Deus quer que a gente desligue a nossa mente da vida digital, porque existe um livro de papel que você tem na sua casa chamado Bíblia, que pode fazer coisas tremendas e enormes já com aquilo que Ele deu. As ferramentas que Deus te deu já podem fazer total diferença na minha e na tua vida. E eu quero falar sobre mais uma vez a nossa vida de oração. Quando nós oramos, nós fazemos igual uma ligação. Quando você quer falar rapidamente com alguém, quando você quer falar imediatamente sobre um assunto, a primeira coisa que você tenta é ligar pessoalmente para uma pessoa. Então é exatamente o que a gente faz quando a gente ora. Eu quero falar diretamente com Deus. Eu vou parar e falo com Ele. Um e-mail, um pedido, um direct para quem usa o Instagram. Mandamos uma mensagem de WhatsApp para o Senhor nos responder. E como é que funciona uma mensagem de WhatsApp? Muitas vezes você manda a mensagem, a pessoa responde na hora. Mas tem pessoas que às vezes demoram alguns minutos para responder, outros refletem para ver se aquela mensagem que ela vai responder está certa ou não. Outras pessoas ainda fazem o quê? Deixa para mais tarde, agora isso não é importante, agora tem outras coisas a fazer. E tem vezes que você manda uma mensagem e você fica no vácuo, que você não recebe resposta. Do mesmo modo é a oração. Muitas vezes a sua oração vai ser respondida na hora. Tem outras vezes onde Deus vai esperar para que haja uma meditação, uma reflexão sobre aquilo e que nós entendamos por que Deus está demorando um pouco para responder. Outras vezes Ele vai responder no próximo, no dia seguinte ou alguns dias depois, e outras Ele nem vai responder. Como a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Agora, Deus escolheu nos permitir pedir ajuda a Ele e Ele agirá quando solicitarmos. Significa que Deus depende de você? Não, mas Ele escolheu essa ferramenta, Ele escolheu esse modo de agir. O livre-arbítrio. Você escolhe, você quer a minha ajuda ou não quer a minha ajuda. Deus nos dá essa condição. Na oração, você dá seu consentimento e o Senhor diz, ok, eu irei agir. Entenda isso de uma forma muito importante. Quando você pede, você está acionando uma senha de acesso no mundo espiritual e falando, Senhor, olha para esta causa. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso. Senhor, ouve. Da mesma maneira que você precisa de ar para respirar, você precisa de oração para ter uma vida espiritual. Você pode passar, não sei se você sabia, mas você pode passar alguns dias sem água, você pode passar algumas semanas sem comer, no caso, tem relatos até 3 semanas sem comer. Você pode passar máximo
estourando aí uma média de 3 minutos sem ar. Ar, oração. Oração é igual ao ar que você respira. A tua vida espiritual depende da oração. É claro que não é única e exclusivamente oração. Nós sabemos que a palavra é o pão da vida, é o alimento. E nós não sobrevivemos sem o alimento. Mas se as palavras do Senhor estão na tua mente e você ora, você está respirando. Você não terá vida espiritual sem a oração. A oração é o segredo do poder da vida espiritual. Lá em Filipenses 4:6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Isso significa que não é para ficar ansioso com coisa alguma. Ore sobretudo, diga a Ele o que você precisa e agradeça o que Ele fará e o que Ele já fez. Agora, no tempo que nós estamos vivendo, com toda a ansiedade, com a angústia, o medo, a incerteza, esse é o melhor momento para nós levarmos diante de Deus as nossas preocupações. Esse momento de Covid, de coronavírus, onde ninguém sabe o que vai acontecer. Coloca ministro, depõe ministro, põe um, tira outro, tenta isso, faz aquilo. Ninguém sabe exatamente o tamanho da proporção do que vai acontecer. Ninguém tem consciência. Sabe que existe uma onda, depois segunda onda, uma avalanche de coisas, mas ninguém te dá certeza de exatamente como isso vai proceder. Mas o Deus da paz guardará o nosso coração e a nossa mente com a paz que excede todo entendimento. Nós não temos a mente dos homens, nós temos a mente de Cristo. E Cristo tem a paz do seu Pai. Se você tem a tua mente ligada a Cristo, você tem a mente de Cristo, então você tem aquilo que está no coração de Deus. E agora eu queria falar com vocês algumas dicas práticas de como nós devemos exercitar isso. O que tem a ver o dia digital, e eu coloquei lá o dia digital e o santuário. E tudo começa na oração. E o convite que Deus nos faz é: ore, principalmente pela manhã. Faça da oração a sua primeira coisa, a primeira parte do seu dia. Igual quando você até está dormindo, você está respirando. Quando você acorda, imagina você respirar diariamente, fazer um treino de respiração. Isso exercita o seu pulmão. Quando você puxa o ar e segura. Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que falava que, para quem está em casa, o exercício de respiração, de você respirar algumas vezes, puxa e solta o ar, isso já faz com que você expanda o seu pulmão e você já está fazendo uma fisioterapia respiratória. Salmo 5, verso 3 diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E o Senhor espera de mim e de você nada mais do que, ao acordar, ao despertar, assim como lá em Êxodo, sabe que horas caiu o maná para o povo de Deus? Êxodo 16, 21. Eles, pois, o colhiam, o maná, cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Existe uma janela de tempo, onde Deus determinou que Ele irá nos alimentar espiritualmente. Isso não significa que Ele não vai alimentar o tempo todo, mas naquele momento tem uma porção, o pão nosso de cada dia. Sabe, existe um horário que você pode comer o café da manhã, existe um horário que você pode almoçar, existe um horário para jantar. Existe uma oração da manhã que tem uma função importantíssima, assim como nós sabemos que o café da manhã é uma refeição muito saudável. A oração da manhã, ela faz toda a diferença no seu dia e no resultado do seu dia. Então use essa janela de tempo para desenvolver a sua comunhão com Deus. Agora eu vou ler um texto que está no livro Caminho a Cristo. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés
deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar. Coloque tudo o que você planejou para que aquilo vai ou não vai se cumprir, conforme indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às suas mãos a Deus a vossa vida. Assim, ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Livro Caminhos para Cristo, página 70. Lá em Romanos 8:6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Muitos indagam: como eu devo entregar o meu próprio eu? A vida que é dedicada a Deus em espírito, ela traz paz. Mas a vida que é feita e alimentada na carne, ela leva à morte. E como nós fazemos isso? E o próprio livro Caminhos para Cristo vai nos dizer. Muitos indagam como eu devo fazer para entregar o próprio eu para Deus. Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral. Nós queremos nos entregar, mas falta moral para nós. Escravos da dúvida, dirigidos pelos hábitos de vossa vida e de pecado, as vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. O que acontece com a palavra escrita na areia? Ela não se perpetua, vem o mar e apaga. Você escreve na beira do rio, na areinha do rio lá, do riacho de Miguelópolis. E aí depois a água vem, cobre e aquilo se faz. Assim são as promessas que nós fazemos para Deus. Nós não temos força para perseverar. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e votos não cumpridos enfraquece a sua confiança na sua própria sinceridade. Toda vez que a gente promete e se frustra, isso vai minando a confiança. Enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Qual é a verdadeira força de vontade? Este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Você decide, você escolhe. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus aos homens. A ele compete exercê-lo. Deus te deu o poder de escolher. Não podeis mudar o vosso coração, não podeis vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Em outras palavras, quando você escolhe servir a Deus, você diz: Deus, eu não consigo escolher o que o Senhor quer. Então eu escolho que o Senhor escolha para mim. Eu desejo que o Senhor escolha para mim. Eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu preciso que o Senhor possa agir. Podeis dar-lhe a vossa vontade, então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Quando você entrega o seu querer, fala: Senhor, eu quero que o Senhor queira por mim. Eu quero que o Senhor deseje por mim. Senhor, o meu desejo está todo errado. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Na verdade, não somos capazes de desejar sozinho. Então faça essa oração: Senhor, eu quero o querer do Senhor. Eu desejo o desejar do Senhor. Então sua oração feita com fé será aceita. Em outras palavras, a gente vai orar e falar assim: Senhor, eu amo o pecado, me ajude a odiá-lo. Senhor, eu amo o vício, me ajude a rejeitá-lo definitivamente. Adoro esse pecado oculto. Me ajude a detestar e nunca mais querer isso. Busque o Espírito de Cristo. Peçam e receberão. Busquem e acharão. E se alguém pedir pão, vai receber pedra do seu Pai Celestial? Claro que não. Muito mais aqueles que pedirem o Espírito de Deus. Quando tem aquele texto que Jesus fala:
Qual que é o filho que vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Vai pedir isso e Deus vai dar ao contrário? E o pai vai dar ao contrário? Quanto mais vós, se pedirdes ao Pai Celestial, Ele não vos dará o Espírito. Ele não vos dará o poder. Deus deseja nos dar o poder constantemente. Deus deseja que o poder dele esteja em nós o tempo todo. Ele nos oferece isso. É exatamente igual ao exemplo da água. Se você pede uma vez, vamos supor, se você bebe água uma vez, você vai estar sem sede para sempre? Claro que não. É a mesma coisa com o Espírito de Deus. Se você bebe água só de manhã, você vai ter sede depois. A água a gente bebe o dia todo. Você bebe água ao acordar, depois você se alimenta, aí você vai beber água durante a manhã, aí você almoça, você vai continuar bebendo água. A gente bebe água o tempo todo. Da mesma maneira, é o alimento que vem de Cristo. Você pede o poder de Deus constantemente. Por isso ele é a fonte a jorrar para sempre. É um poder que quanto mais você pedir, mais você vai ter. Diariamente devemos pedir pelo Espírito o poder de Deus em nós, que Ele está sempre disposto a derramar. Sabemos, porém, que chegará um tempo em que as pessoas terão fome e sede da palavra de Deus e do poder de Deus. Agora, lá em 1 João 3,24 diz assim: E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele, Jesus, está nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Como nós conhecemos? Pelo Espírito que nos tem dado. É o poder sendo derramado constantemente que confirma que Jesus está em nós. Se você não pedir a confirmação constante, ele não vai te alimentar. Você tem que pedir o alimento e você vai receber. Jesus disse para pedirmos e assim estaremos com ele. Para alguns, pedir coisas como bens, carros, coisas do dia a dia, olha, eu preciso disso, daquilo, nem sempre nós recebemos. Mas se você pedir perdão, se você pedir sinceramente, Senhor, me perdoa hoje. Se você pedir sinceramente todos os dias, Senhor, me dá o teu Espírito, claro que Deus vai te dar. Outra coisa que é importante, eu achei interessante essa frase que o pastor falou. Escreva suas orações. E isso é uma prática bíblica. Como? Escrever as orações é uma prática bíblica? O capítulo 9 de Daniel é o quê? É a oração de Daniel. Quantos salmos de Davi são as suas orações? E como ela chegou até nós? Porque eles escreveram. Escrever os pedidos de oração. Às vezes você falou algo tremendo na tua oração e você não pode esquecer aquilo, escreva. Isso vai trazer à tua memória. Quantas orações do próprio Cristo estão escritas na Bíblia? Ajuda a focar e concentrar. Outra coisa importante na oração, fale como a um amigo. Isso não significa que quando você fala com Deus, você vai ser grosseiro ou desrespeitoso. Mas nós temos sucessos e falhas. Mas quando nós vamos conversando com alguém, mesmo que você tenha sucesso e falha, quando você vai conversando com Deus, você vai desenvolvendo o relacionamento. Como é que funciona uma família? Hoje nós estamos endividados. Por causa disso, você deixa de ter conversas com a sua esposa e com os filhos? Não, olha, filho, hoje nós não temos dinheiro. Esposa, amor, hoje nós estamos numa situação bem complicada. Mas isso não significa que você vai deixar de falar com ela ou que você vai deixar de falar com seus filhos. Da mesma maneira é com Deus. Não é porque você não pecou que você vai falar com Deus. Ao contrário, se você pecou, aí que você tem que chegar até Ele. Se você está num dia bom, num dia mau, você não pode falar assim, hoje eu estou num dia mau, eu não vou orar. É ao contrário. O relacionamento está completamente ligado a conversar. Se você não dialoga, se você não conversa, o seu relacionamento fica ruim, a mesma coisa com Deus. Relacionamentos são conversas sinceras. Conversas onde colocamos o que realmente achamos. Oração é a conversa com Deus. Se conversa é relacionamento, então, se não falamos com Ele, não nos relacionamos. Intimidade significa conversa frequente. Intimidade significa conversa frequente. Como o marido e a mulher afinados, ou quando você fala com um amigo ou com uma amiga, isso vai gerando proximidade. E agora eu gostaria, vocês podem ver aqui, lá tem uma imagem, depois eu convido vocês a abrirem lá na internet. Abra
digita no Google imagens do santuário celestial e vá olhando cada pedacinho. Nós sabemos que o santuário ele tem uma parte externa. Na verdade, se você olhar aqui, é que não vai dar para ver. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Se você olhar aqui, ó, tem pessoas fora do santuário. Aqui é a porta, aí nós temos o átrio, nós temos o altar de incenso, logo atrás a pia, e lá dentro nós sabemos que nós temos os dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora, o mapa mental, ele ajuda muito na oração. E como nós vamos então ligar o que eu falei? Tira o seu dia digital e se transforma no santuário. Ao contrário de você receber informações constantes do seu dia digitalmente, faça um mapa mental do santuário. Você lembrar de todas as coisas que compõem o santuário. Isso vai transformar uma oração numa sequência lógica e você vai ver que interessante que é isso. E eu achei tremendo e eu vou compartilhar com vocês agora. Adão e Eva, quando foram banidos do paraíso, eles estavam conversando face a face com Deus. Qual é esse compartimento do santuário? O Santíssimo, exatamente. Pela viração do dia, eles falavam face a face com Deus. Através de Cristo, os anjos, a presença de Deus era intensa ali. Esse era o lugar santíssimo, mas isso aconteceu antes do pecado. Depois do pecado, foram levados para fora da entrada, foram retirados da porta do santuário um anjo e uma espada flamejante fechou a porta. O Santíssimo, o santuário, o Santíssimo, o Santo, o lugar de sacrifício e depois a porta mostram o que aconteceu. Deus os colocou no Santíssimo e os baniu para fora da porta. E o santuário ilustra o plano de Deus para termos novamente a volta ao lugar santíssimo. Então o santuário é assim: houve o pecado, eu crio o modelo do santuário para os homens e através daquele modelo eles vão voltar para aquela comunhão que tinha Adão e Eva. Em outras palavras, teremos a volta da comunhão que os nossos pais perderam naquela queda, ou na queda do homem, do pecado. E o santuário ilustra o caminho para nos trazer de volta. Então, ao olharmos para dentro do santuário, que Deus quer nos levar além dos portões, para dentro do pátio, e para dentro do lugar santo, e o mais importante, o Santíssimo. Então, você cria um mapa mental, um modelo na sua mente para você orar. Sabe o que diz em Salmo 100, verso 4? Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Em outras palavras, comece a sua manhã com louvor, com hinos, bendizendo o seu nome. Entre pela porta. O Salmo fala, entrai pela porta, entre pela porta do santuário e nos átrios, na entrada, lá nas portas, com louvor, com hinos, bendiga, engrandeça a Deus. Isso não significa que é a primeira vez que você elogia sua namorada dá certo. Você já tentou elogiar alguém e não deu certo? Às vezes fica uma coisa tão artificial. É a mesma coisa com o relacionamento com Deus. Muitas vezes falamos coisas que não funcionam, mas quando isso se torna um hábito, então ela vai começar a gostar, aí você vai falar coisas e sua namorada vai se agradar daquilo que você está dizendo. E isso vai sendo desenvolvido até que você aprenda a elogiar a sua namorada como ela gosta. Da mesma maneira, se você acessar a Bíblia, você vai entender do jeito que Deus gosta de ser adorado. Você lendo a palavra de Deus, você vai saber a vontade dele, como ele quer. Leia os Salmos, leia a Bíblia, está tudo lá. A oração, olha só que coisa interessante. A oração de adoração, você fala quem Deus é. A oração de gratidão significa o que Deus faz. Obrigado. Aqui no cantinho, nós temos aqui as duas, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, acho que tem um reflexo aí. Mas aqui nós temos o altar de sacrifícios. João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então devemos convidar todos os dias Jesus
como diz o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Ups, desculpa. E então nós temos a pia da purificação. E o que fala lá em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seus pecados, suas motivações perversas, porque nós sabemos que existem motivações benignas, ou seja, você tem boas intenções, mas nós temos muitas más intenções. E depois nós chegamos ao menorá, o candelabro. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Aqui está o sacerdote acendendo o candelabro. E o que a gente vai dizer sobre o candelabro? Esse candelabro, ou menorá, ele era alimentado todos os dias. Todos os dias o candelabro era alimentado. Ele era alimentado com azeite, e o azeite nós sabemos que é o Espírito de Cristo. O sacerdote que alimenta ele é Jesus. E nós somos o santuário. Veja, o candelabro tem que estar aceso. O azeite é o poder, é o Espírito que nós devemos pedir todos os dias. E o sacerdote que ministra no nosso santuário é Cristo. Devemos pedir a Ele pelo poder de Deus com fé todos os dias. Então, assim, como uma semente que demora muito para dar fruto, mas gradualmente vai se tornando aquela fruta, qual é o resultado de nós nos alimentarmos todos os dias do Espírito de Deus? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade. Em inglês tem uma expressão que fala long suffering, longo sofrimento, você sofrer muito tempo, porque você suporta muito tempo. Benignidade, intenções boas, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, essas manifestações vão surgindo gradualmente, à medida que a semente vai se desenvolvendo. E no pátio, nós também temos o altar de sacrifício. Opa, já foi, perdão. E aí depois nós temos os pães da proposição. Jeremias 15:16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. É uma ferramenta para mim fundamental no meu tempo da oração, a leitura da palavra. E eu tenho isso comigo todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia e isso ajuda as minhas orações a se desenvolverem. Depois passamos para o altar de incenso. E no altar de incenso, onde aqui nós vemos o sacerdote fazendo as orações, passamos para o altar de incenso. O Salmo 141:2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Veja, a intercessão, ela é fundamental. E se você deixa o mapa mental, você vai lembrar que tem um altar de incenso onde você tem que interceder. A tua lista é tão importante porque aquela lista faz o seguinte: pessoas que nem estão em comunhão com Deus, que estão longe, que estão distantes, você diz assim: Senhor, acessa. É você colocar no mundo, a oração da intercessão faz você colocar no mundo espiritual pessoas que estão totalmente não espirituais. Entende a importância de você seguir a sequência? Quando você lembra de todas as informações, você não vai deixar de orar por alguém. Você diz que você se importa não apenas com a salvação deles, mas com a transformação, uma necessidade que aquela pessoa tenha. Olha que coisa interessante. Aqui, ó, eu coloquei um desenho, e se vocês olharem com calma, é um modelo onde Jesus, que está aqui representado por esse homem, Jesus está numa casa e 4 amigos descem o paralítico pelo telhado. Jesus curou o homem pela fé dos amigos, quando Jesus viu a fé deles. Então, de acordo com as Escrituras, mais precisamente os evangélicos, sua fé pode curar outros. Por isso, aquele pedido que ainda não foi respondido, a mãe ou pai conhecido de trabalho, alguém distante, esposa, marido, etc.,
Não desista de orar. Esse incenso chega a Deus e ele é muito, muito poderoso. Não desista, não desista. Então chegamos ao Santo dos Santos, o final. Mesmo que nossos pais perderam tal comunhão, devemos nos lembrar de Enoque, que viveu intimamente com Deus. E Enoque viveu tão próximo de Deus que não foi mais achado. Nós podemos pedir a intimidade de viver na presença dele, como Moisés, Davi, Daniel ou o próprio Cristo. Cristo viveu no Santo dos Santos aqui na terra. Os discípulos não pediram para Jesus pregar ou evangelizar, mas eles pediram: Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então, lembrando, comece o seu dia com oração. Entregue sua vontade a Ele. Senhor, eu quero querer o que o Senhor quer. Peça poder, peça o Espírito todos os dias, anote as coisas importantes da sua oração, tenha intimidade, converse com seu amigo, ore sempre e use o santuário como um mapa mental. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.